Eu vou desconstruir agora um pensamento que você tem sobre um remédio. É o que eu falo sempre para os meus pacientes quando eu prescrevo esse medicamento, que muitas das vezes quando você tem um diagnóstico, você quer relutar. O seu eu interior não admite que o médico chegue e fale assim, você está doente e precisa tomar esse remédio. Então, muitas pessoas deixam de tomar as medicações e essa é a causa mais comum de não aderência ao tratamento e faz com que a pessoa fique descompensada e piore a doença e evolua com os efeitos colaterais dessa doença, que é a chamada diabetes. E o remédio é o Glifage ou a metformina, que é o nome genérico. Então eu vou desconstruir esse pensamento de vocês ou de alguns de vocês. Diabetes não é a mulher do diabo, para começar. Diabetes é uma doença que está associada ao aumento da glicose no sangue. Todo alimento que você come, ele tem uma certa quantidade de glicose e essa glicose é absorvida para o sangue. Quando chega no sangue, o organismo sinaliza para o pâncreas liberar insulina, para a insulina colocar a glicose dentro das células. É assim que acontece, essa é a fisiologia básica. E como é que funciona a metformina? A metformina, ela não coloca a glicose dentro da célula. Essa é a primeira questão. A metformina, ela melhora a sensibilidade da sua insulina. E como surge o diabetes tipo 2, né, que está relacionado a esse problema com a insulina? A pessoa, ela não tem deficiência de insulina, ela tem até o excesso de insulina no sangue, mas a insulina não funciona. Por quê? Uma alteração intestinal chamada de disbiose intestinal faz com que você leve uma inflamação do seu intestino. Essa inflamação, ela entra no sangue e começa a bloquear a ação da insulina. E a insulina, ela bloqueada não faz efeito, ela não consegue colocar a glicose dentro da célula. O organismo manda recado para o pâncreas, falando, a glicose ainda está alta, libera mais insulina. E o pâncreas libera mais insulina, e você aumenta mais a insulina no sangue, mas a insulina não faz efeito. Então, o que leva à disfunção da insulina é a inflamação crônica subclínica. E na grande imensa maioria das vezes está associada ao seu intestino disbiótico. Agora que é a lindeza desse medicamento que muitos não gostam de tomar, e vou falar coisas aqui que vocês vão se assustar. Por exemplo, a metformina, que é o Glifage, em vários países, em vários locais, ela é usada como um remédio ou como um fitoterápico anti-envelhecimento. E eu falei fitoterápico porque ela não é um medicamento, ela é um fitoterápico. Essa é a grande surpresa. A metformina, ela foi extraída de uma planta chamada Galega officinalis. Dá um Google, por favor. E essa substância que foi extraída pela indústria e levou para o laboratório e fez um remédio chamado metformina, qual é o mecanismo de ação dessa substância? Ela diminui essa inflamação no sangue, ela diminui as citocinas inflamatórias que bloqueiam a ação da sua insulina. Olha que coisa linda, gente. Então, quando você fala para o paciente, você vai tomar um remédio derivado de planta, que ele vai melhorar a ação da sua insulina. Olha só como é que é diferente, não é verdade? É muito diferente. Você que toma Glifage, você toma para uma inflamação. E essa inflamação bloqueia a ação da sua insulina, que deixa a sua glicose alta. E glicose alta no sangue é ruim. Isso é uma das funções da metformina. E ela é usada muito no paciente que tem problema de glicemia alterada, mas também é usada em outros contextos de inflamação. Um deles é o lipedema, que é o acúmulo de gordura, já falei aqui no canal, é um acúmulo de gordura, onde você tem um depósito desproporcional de gordura mais nos membros do que no tronco. E essa gordura também ela é inflamatória. Então a metformina, ela bloqueia a inflamação dessas células gordurosas. Então, gente, você que recebeu um diagnóstico de pré-diabetes, diabetes ou qualquer outro problema e que toma metformina, eu quero que você entenda que é um excelente fitoterápico que age bloqueando a inflamação, que é a causa de praticamente todas as doenças.